eu sou o Giovanni, sou um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e nós estamos aqui na nossa caminhada pelo Primeiro Testamento, no bloco chamado Profetas Anteriores ou História Deuteronomista, e vamos falar hoje sobre o livro de Juízes. Após a conquista da terra, narrada em Josué, e antes da monarquia, existe um vasto período histórico narrado no livro de Juízes. A terra conquistada precisa ser protegida. Quem lidera estes momentos de defesa são os chamados juízes. A tradição os divide em dois grupos, juízes maiores e juízes menores. Os juízes maiores são Otniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Jefté, Sansão. Os juízes menores, Tola, Jair, Ibsam, Elon, Abdon. A exposição da história segue o esquema deuteronomista. A infidelidade do povo leva os inimigos a invadirem a terra, Javé levanta um libertador ou uma libertadora, um juiz ou uma juíza e livra seu povo dos inimigos. O texto dos juízes pode ser assim esboçado. Capítulo 1 até o início do capítulo 2, a situação após a conquista da terra. Do capítulo 2 até o início do capítulo 3, a introdução, ou seja, como eram as condições na época dos juízes. Do capítulo 3 ao capítulo 16, o relato sobre os juízes. No capítulo 17 e 18, as questões concernentes à tribo de Dan. E os capítulos 19 e 21, a ação contra Benjamim. Os dois primeiros capítulos do livro de Juízes preparam o cenário para a história do livro todo. Neles nós temos a conclusão da tomada da terra, a morte de Josué e a repreensão do anjo do Senhor ao povo em Boquim. Diz assim Juízes 2:3: Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Esta repreensão faz parte de uma saga, de um texto muito antigo e que é introduzido aqui no livro de Juízes e que tem muito a ver com a temática do livro. O livro de Juízes reserva os 4 últimos capítulos para relatar acontecimentos terríveis da época. Atrocidades que são justificadas, segundo o próprio livro de Juízes, pela ausência de um rei em Israel. Na primeira narrativa, homens da tribo de Dan roubam a imagem divina e também o sacerdote e formam a cidade de Dan, roubam isso de Mica, o efraimita. Na segunda narrativa, homens de Benjamim cometem um crime brutal, muito brutal, perverso mesmo. Está lá no capítulo 19, leia com calma esse trecho e se você tiver dúvidas, pode me procurar que eu converso com você sobre ele. Tá? Eles cometem este crime brutal e a tribo de Benjamim é intimada a entregar estes criminosos para a justiça e eles se recusam. O que acontece então é um enorme massacre contra a tribo de Benjamim, a ponto de depois as outras tribos precisarem providenciar mulheres para que a descendência da tribo seja garantida. O livro de Juízes é uma coletânea, um acolchoado de histórias de libertação neste período de transição da tomada da terra para o estabelecimento de uma monarquia. Ele é um livro essencial para compreendermos melhor o que virá a seguir, que é a história da monarquia, e que tem como seu primeiro capítulo, ou como uma pré-história, o tema do nosso próximo encontro, o livro de Ruth. Eu espero que você se sinta motivado e motivada a ler o livro de Juízes, a aprender mais sobre este período importante da história de Israel, e nós seguimos juntos, aprendendo com Jesus a leveza de viver.
Um grande abraço.